Death Note é de longe uma das minhas obras favoritas. É um dos animes que eu mais assisti na minha vida e é um dos animes que também me apresentou a esse mundo dos animes, né? A partir dele eu assisti muitos outros, como Hunter x Hunter, Code Geass, que é muito parecido com Death Note, Monster, enfim. Mas se tem algo que eu não gosto em Death Note é com certeza o final. Bom, Death Note é dividido em duas partes, que é a parte do Light contra o L e depois a do Light contra o Nier e o Melo. E a grande maioria concorda que a segunda parte é muito inferior à primeira, né? A primeira é muito mais bem desenvolvida, tem um mistério muito maior, tem plots muito melhores. E a segunda parte, muita gente fala que é forçação de roteiro, que tem muitas coisas forçadas, né? Muitas coincidências que ajudam o Melo e o Nier, e eu até que concordo com isso, mas eu vou falar aqui por que não faz sentido o Light perder pro Nier. Bom, primeiro eu vou falar algumas coincidências que tem nessa segunda parte que deixam o Light em desvantagem. Primeiro, a mais básica, que é o Melo e o Nier já saberem da existência do caderno. Enquanto o L só sabe da existência do caderno lá pro episódio 24/25, o Melo e o Nier já sabem da existência do caderno. O mangá e o anime simplesmente falam que eles ficaram anos lá investigando e que eles sabem do caderno, mano. Mas pô, o Nier sabia do caderno através de um policial que tava perto quando o Higuchi foi pego. Pô, cara, é isso? Essa é a explicação, mano. Pô, a partir daí, ele já tem um caminho bem mais facilitado. Segundo, o Shinigami Sido. O Sido é quem é o proprietário do caderno do Light, que o Ryuki roubou. E aí ele chega pro Melo e ele simplesmente fala as regras falsas. Ele fala que a regra dos 13 dias é falsa, que a regra de queimar o caderno é falsa. Mano, o Shinigami entregou tudo. Era muito difícil alguém saber que essas regras eram falsas, tá ligado? O Light seria sempre inocentado por causa dessas regras. E ninguém chegaria a essas regras porque teria que testar. E aí o roteiro simplesmente vai lá e fala, bota o Shinigami aí e ele vai falar tudo aí pro cara, ele vai entregar tudo. Pô, mano, é brincadeira, né? Bom, dito isso, vamos pro plano principal, né? Do plot principal, que é o Nier e o Light lá no galpão, enquanto o Mikami escreve o nome deles. Bom, o próprio Nier diz que não pensou na possibilidade do caderno ser falso. Ele só pensou nisso quando o Mikami foi pro banco matar a Takada. Até então ele não sabia. Tanto que o Nier marca o encontro com o Light antes do Mikami ir pro banco. Foi antes da Takada ser sequestrada que ele marca o encontro. Entendeu? Então o Nier já achava que tudo ia dar certo no plano dele. E ele tava adulterando o caderno falso, mano. O Nier não sabia disso. Foi por causa do Mikami no banco que ele soube disso. Ou seja, o Light previu o plano inteiro do Nier. Só que aí que tá. Quando o Melo sequestra a Takada, o Mikami vai pro banco e entrega onde o caderno verdadeiro tá guardado, né? Que tá escondido. E isso faz com que o Light perca. Mas eu vou falar algumas coisas que não tem sentido nenhum para isso acontecer. Primeiro, cara, o Mikami sabia que estava sendo escondido. O Light pediu para ele diariamente olhar o Death Note para ver se o Death Note foi adulterado. O Mikami sabia que tinha alguém seguido ele. Ele literalmente sabia. E ele vai no banco 2 dias seguidos, bem quando a Takada está sendo sequestrada. E ele acha que tá de boa, ele acha que não vai acontecer nada. Cara, qual que é o sentido disso, velho? O Mikami desligou o cérebro dele nessa hora. Ele sabia que tinha alguém seguido ele. Ele sabia. Por que ele achou que ia ficar tudo bem? Por que ele ficou de boa? Um cara tão metódico que nem ele, que falam que ele faz tudo certinho, ele não achou que seria estranho, que não suspeitariam? Não tem sentido, mano. Com isso, vamos para a parte final. Bom, como o plano do Light poderia ter dado certo, ou ser evitado que ele fosse pego? Cara, primeiro, mais básico, o Mikami testar o caderno. É só o Mikami ter testado o caderno. Se ele testasse o caderno, era só depois ou escrever o nome de todo mundo, inclusive do Light, aí ninguém suspeitaria dele, né? Ou ele escrevesse o nome de alguém da NPA, né? Sei lá, do Matsuda ou do Mog, enfim, escrevesse o nome deles, e não escrevesse o nome deles no caso, e aí pensariam que eles eram Kira. Tá ligado? Algo bem básico, é só testar o caderno. É só testar o caderno em qualquer pessoa. Era algo bem simples. Segundo, o Light falar pro Mikami que ele tinha um pedaço do caderno. O Mikami vai pro banco porque ele não sabe que o Light tem um pedaço do caderno.
Mas, cara, como o Light, um cara que, pra quem lê o mangá, sabe que no plano dele contra o L, dele pegar o caderno de volta, 13 dias, as regras, enfim, ele fala que ficou horas e horas e horas pensando em todas as possibilidades alternativas que poderiam acontecer para que o plano dele desse certo contra o L. Ele falou que pensou em tudo, e tudo ele conseguiu planejar. Por que, que ele pensaria em coisas tão básicas que nem essa? Por que, que ele não falaria algo simples pro Mikami? Mikami, eu tenho um pedaço do caderno. Se alguma emergência acontecer, você não faz nenhuma ação desnecessária. O Light não falou que tinha um pedaço do caderno. É uma comunicação bem básica e o Light não falou pro Mikami isso. Isso custou a derrota dele, mano. É algo simples. Por que, que o Light não pensou nisso, cara? É algo que é contra o personagem, tá ligado? Tipo, é algo que não faz sentido o Light não pensar nisso ou não falar isso. Terceiro, o Light tinha pedaços do caderno enterrado. Quando a Misa pega o Death Note e recupera as memórias, que ela pega o Death Note lá com o Ryuki, o Light fala pra ela enterrar algumas páginas. Era só o Light falar pro Mikami pegar essas páginas no dia que fosse pro galpão. E aí acabou, o Nier não fazia ideia dessas páginas, não teria ninguém investigando o Mikami, porque todo mundo estaria no galpão. Era só o Mikami ir pegar essas páginas e escrever o nome do pessoal do galpão, e o Light ganharia. É outra coisa básica, até agora eu falei pra vocês 3 planos básicos, eu não falei nada mirabolante. 3 coisas básicas, tá ligado? É por isso que não faz sentido o Light perder, porque tem muita saída pra esse plano, tem muita fuga desse plano. Esse plano do Nier tem muito furo, tá ligado? Outra coisa que não faz sentido no personagem Light. Por que ele confiou tão cegamente no Mikami? O Light durante a obra inteira é claro que ele não confia em ninguém e que ele se acha superior a todo mundo. Por que ele confiou tão cegamente no Mikami que o Mikami faria tudo direito? Não tem sentido, cara. Mano, isso não tem sentido nenhum. Nenhum. Isso é contra o que o personagem é. Outra coisa, quando o Light não tem o nome dele escrito, e aí o Nier fala que ele é o Kira, o Light se desesperou de uma forma inacreditável, cara. Mano, o Light já teve 64 câmeras no quarto dele, quando ele tinha 17 anos de idade. E ele não se desesperou, ele ficou calmo. Ele teve outras situações que ele teve que ficar preso, tá ligado? O Light teve várias situações em que ele foi colocado contra a parede. E ele não se desesperou assim. Agora, quando ele não tem o nome dele escrito e se desespera, fala que é uma armadilha, ele corre, ele grita. Pô, aí deixa claro que ele era o Kira, tá ligado? Ele poderia sair daquela situação mesmo falando pro Nier que ele venceu antes de dar 40 segundos. Tinha como ele escapar, pô. Aquilo ali não provava certamente que ele era o Kira. Tipo, aquilo ali não ia provar, tá ligado? Dava pra ele escapar, mano. Era só ele usar a lábia. Ele é muito manipulador. Isso também é contra o personagem, pô. O cara é sempre tão calmo e ali se desesperou. Vocês percebem como tem furo nessa morte? Por exemplo, quando o L é morto, o L não tem saída. Não tem saída. Por que, que o L não tem saída? Porque as regras que poderiam fazer o L viver não estavam no caderno do Ryuki. No caderno do Ryuki tinha algumas regras só. Não tinha regra de, por exemplo, se você escrever o nome em um Death Note, se você escrever de novo em outro, não surge efeito. Isso não tinha no caderno do Ryuki. Não tinha a regra também de escrever o mesmo nome ao mesmo tempo em 2 cadernos diferentes e 0,06 segundos. Isso também não era do conhecimento do L. E o L não tinha conhecimento que a Rain poderia matar ele, que a Rain era apaixonada pela Misa. O Light deixou o L sem saída nenhuma. Não tinha como ele escapar. E o L sabia que ia morrer. Não tinha como ele escapar. Então, sempre que alguém fala que o L poderia ficar vivo, é sempre usando um plano mirabolante, algo mirabolante. Diferente do Light. O plano do Light falhar não tem sentido, porque é coisinhas básicas que fariam o Light vencer, sabe? É coisinhas bem básicas. O plano dele tem muito furo. Então essa é a diferença. Por isso que o pessoal fala que a segunda parte é tão inferior à primeira, por coisas como essa. Bom, mano, essa é a minha opinião sobre esse final de Death Note. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários, a gente vai debatendo, vai argumentando. Pra deixar claro, eu não sou fanboy do Kira, claro que eu prefiro Light, é meu personagem favorito de Death Note, mas não é algo assim tão uau, porque eu mesmo acho que o L, se vencesse o Light, eu não acharia nenhum absurdo, tá ligado? Porque o L no mangá, principalmente, ele é incrível, ele deduz coisas de uma maneira muito da hora, tá ligado?
Então, mano, se você curtiu o vídeo, curte aí, comenta, se inscreve no canal e é nóis, tamo junto.